Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar falando sobre colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? É a posição em que os pronomes oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo. Então, antes de nós entendermos isso, é bom nós relembrarmos quais são os pronomes oblíquos. Então, os pronomes oblíquo-átonos é o me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Lembrando, então, que o pronome é a classe de palavra que substitui ou determina um substantivo. E ele tem várias classificações. Uma delas é o pronome pessoal, que pode ser do caso reto, né, que são as pessoas do discurso, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. E temos do caso oblíquo, que é o que nos importa agora nesse momento. E do caso oblíquo são os pronomes átonos também. Então, aqui nós temos a tabelinha para que vocês possam lembrar as pessoas do discurso com um número, tanto no singular como no plural. Os casos reto, né, que são as pessoas que desempenham as funções de sujeito na frase, e os pronomes oblíquos átonos, a cada pessoa que se refere. Então, quando eu estou vendo o me lá na minha frase, esse pronome, ele está, né, no caso, se referindo ao eu. O te está se referindo ao tu. O a, o lhe está se referindo ao ele e o ela. O nos está se referindo ao nós. O vos está se referindo a vós. E os, as e lhes está se referindo a eles e elas. Tendo claro isso em mente, sabendo bem já o que é um pronome, o que é um pronome oblíquo átono, então nós vamos às classificações se referente à colocação pronominal. Então, nós temos 3 posições quanto ao verbo. Sempre localiza o verbo na frase. Se o pronome estiver antes do verbo, essa colocação pronominal vai ter o nome de próclise. Então, pensa, pró é tudo que vem antes. Se este pronome estiver no meio do verbo lá na frase, é uma mesóclise, de meio, mesóclise. E se estiver depois do verbo, é a ênclise. Então, você gravando que é pró antes, meio, você sabe que aquele outro que sobra, então, é a ênclise depois do verbo. Então, vamos às regrinhas da próclise, né? A próclise, então, é o pronome antes do verbo. Nós temos várias regras que, se tem mais dificuldade, o bom é decorar, mas o bom é entender como funciona mesmo. Quando nós tivermos palavras ou expressões negativas, quando nós tivermos conjunções subordinativas, advérbios, pronomes relativos, demonstrativos ou indefinidos, frases interrogativas, exclamativas ou optativas, verbo no gerúndio antecedido de preposição em ou em formas verbais proparoxítonas. Todas essas partes aqui, elas atraem a próclise, tá? Para o pronome antes do verbo. Vamos ver cada um, então, detalhadamente agora. Quando for palavras ou expressões negativas, não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem ou de modo algum, sempre vai ser próclise, sempre vai atrair o verbo. Então, veja os exemplos assim. Nada me perturba. Então, eu tenho o verbo perturba, este é o verbo. E tem a palavra nada, que tem um sentido negativo. Então, o me, que é o meu pronome oblíquo átono, ele vai estar antes do verbo. Na outra, não o que quero, não o quero aqui.
onde está o verbo quero, né? Como eu tenho a palavra negativa não, o pronome o, este o é o pronome oblíquo, átono, vai estar antes do verbo. Nunca ouvi assim. Vi é o verbo, nunca é a expressão negativa, e o é o meu pronome oblíquo, átono, que vai estar antes do verbo. Então, esta regra, ela é bem fácil da gente decorar, bem fácil da gente guardar. Toda que palavra ou expressão que tem um sentido negativo, ela vai atrair para perto dela o pronome, então. A outra regrinha é com as orações com conjunções subordinativas. Então, aqui eu tenho que entender o que são orações, que são aquelas frases que têm verbos, né? E tenho que entender também quais são as conjunções subordinativas. Então, é sempre o que nós sempre estamos falando, que as 10 classes gramaticais são muito importantes para que você possa ter domínio das outras partes da gramática na língua portuguesa. Então, se você fica na dúvida, não sabe o que é um pronome, tem que retornar, estudar o que é um pronome. Se chegou aqui e não sabe o que são conjunções subordinativas, tem que voltar e retomar o que são conjunções, para que possa entender a colocação pronominal. Então, quando, se, porque, qual, conforme, embora ou logo que são conjunções subordinativas. Aqui eu não estou classificando essas conjunções subordinativas, né? Eu não estou dizendo lá dentro do nosso CIC, FTP, não estou dizendo se elas são temporais, se elas são proporcionais, tá? Estou só dizendo que elas são subordinativas. Então, aqui nos exemplos, né, quando se trata de falar em inglês, ele é um expert. Então, aqui eu tenho o quando, que é a minha conjunção, né? O trata, que é o verbo, e aí o meu pronome, ele vem para frente do verbo, porque o quando atrai, tá? Embora se sentisse melhor, saiu. Então, sentisse é o meu verbo, embora é a minha conjunção, e o seu é o pronome oblíquo que veio para frente do verbo próclise. Conforme lhe disse, disse é o meu verbo, conforme a minha conjunção, e o lhe é o pronome que vem na frente do verbo próclise. Próxima regrinha, então, nós temos aqui os verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais, né? Sempre, mais, menos, já. E aí temos alguns exemplos. Aqui citei. Então, sempre você vai seguir o seguinte, você vai achar o verbo da tua frase. Tem, vai lá, disseram, descansa, né? Vou achar os verbos onde estão. Aí, eu acho lá onde está o meu advérbio ou minha expressão adverbial. E ela vai atrair o pronome. Então, esse pronome vai estar sempre antes do verbo, sendo sempre próclise. Atenção, tá? Alguns casos, né? Caso exista um verbo após o advérbio, tá? Eu tenho um advérbio e tenho um verbo após, ele deixa de atrair o pronome, tá? Nos pronomes relativos, os demonstrativos e os indefinidos, então é o mesmo processo também. Por exemplo, cujo, qual, que, onde. A pessoa que me ligou era minha colega. Então, aqui eu tenho um pronome relativo que, né? E aí o me, ó, aqui está o meu pronome oblíquo. Ligou é o meu verbo, o que atrai. Então, vem para frente do verbo é a próclise. E aqui, em frases interrogativas ou em frases exclamativas optativas, que exprimem desejos. As optativas são aquelas frases que exprimem desejo. Então, eu tenho aqui os meus exemplos, né? Quanto cobrará
pelo jantar. Cobrará, né? Pelo jantar. Quem nos explicará as regras. Quando quem né? Então, sempre vai vir para frente do verbo, né? Sempre sendo próclise. Então, a regra é bem simples, né? Todas essas, as frases, as expressões negativas, as palavras negativas, né? As conjunções, os advérbios, todos eles atraem este pronome, ocasionando a próclise, então. Agora, nós vamos para... antes da mesóclise, então, aqui eu tenho o verbo no gerúndio, antecedido de preposição também, tá? Em se plantando tudo dá, ó, em se aqui eu tenho o meu pronome, plantando o meu verbo no gerúndio, tá? E ele atraiu a próclise. Bom, agora a mesóclise. A mesóclise, ela acontece quando o verbo está sendo flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, a mesóclise, ela só vai ocorrer em 2 casos, tá? É muito difícil nós ouvirmos na linguagem oral a utilização da mesóclise, porque em língua portuguesa nós sempre optamos pelo que é mais fácil dentro da oralidade, e a próclise é a mais fácil em questão de oralidade. Então, às vezes, nós vamos usar a próclise até em casos que não deveria ser a próclise, né? Dentro da oralidade. Mas a mesóclise, ela ocorre no meio do verbo. Então, vejam aqui esse exemplo aqui. Assim que oportuno, contar-lhe-ei detalhes da cerimônia, né? Este verbo seria contarei, né? No futuro do presente. O que acontece? Eu coloco este pronome no meio do verbo, contar-lhe-ei. É uma construção muito rebuscada, muito formal, que nós vamos encontrar na lei, nós vamos encontrar em textos canônicos da língua portuguesa. Se você souber empregar corretamente dentro de uma redação, por exemplo, para o Enem, com certeza você vai ganhar muitos pontos nesta colocação pronominal aqui. Então, é bom que entenda como que este pronome veio parar aqui no meio do verbo. Olha este outro exemplo aqui. A inovação do setor ajudar-nos-ia significativamente. Então, o verbo no futuro do pretérito seria ajudaria. Aí, o que acontece? Colocamos no meio o pronome, ajudar-nos-ia, tá? Então, isso é a mesóclise, e ela só ocorre nesses 2 casos aqui, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, se não tiver nenhuma palavra atrativa, uma palavra que está atraindo lá a próclise, como a gente viu nos casos do não, do me, né, das conjunções lá, do nada, eu vou empregar esses 2 aqui sempre vou utilizar esses. E aí nós temos a colocação da ênclise, né? Na ênclise, ela é usada após o verbo, né? Quando nós temos as seguintes situações, ó. Quando o verbo começa, né, uma oração. Quando começa lá uma oração, verbo, né, eu vou usar a ênclise. Diga-me, vou-me, fiz-lhe. É bem importante essa regra porque nós não falamos assim corretamente, né? Desde o eu te amo, né? Eu digo, nós falamos, né, no nosso dia a dia, te amo. E o correto seria amo-te, né?
E nós, então, nós sempre puxamos para a próclise por ela ser mais fácil dentro da oralidade. Então, eu poderia dizer que esta regra aqui é que eu nunca começo uma frase com o pronome oblíquo átono, né? Nunca, sempre vou ter que usar a ênclise. Isso aqui também vale para uma vírgula, um ponto e vírgula, né? Tenho que jogar sempre na ênclise. Também quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo e quando o verbo estiver no gerúndio também. Então, são casos da ênclise. Por exemplo, aqui, quero convidar-te para o meu aniversário. Então, aqui o verbo está convidar, né? Está no infinitivo, aí uso a ênclise. Sigam-me, por favor. Então, a ordem, né? E até nesta frase aqui, está começando com o verbo, não poderia, de forma alguma, colocar o pronome na frente, né? Não poderia ser uma próclise, tem que ser uma ênclise. Ou esta outra exemplo aqui. A menina desatenta argumentou fazendo-se de boba, né? Fazendo é o gerúndio. Então, como eu falei antes, se você chega até aqui, tem dificuldades para saber o que é um verbo, para saber como que é um verbo no futuro do presente, no futuro do pretérito, o que é o infinitivo, o que é um imperativo, o que é um gerúndio, você vai ter que retornar às classes gramaticais e estudar essas questões novamente para que possa compreender aqui a colocação pronominal. Também em locuções verbais pode ser diferente, tá? O que são locuções verbais, então? Quando eu tenho dois verbos, eu poderia dizer assim, né? Na verdade, eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Então, quando eu tenho esses dois verbos, o principal e o auxiliar, eu tenho as locuções verbais. E elas podem ser diferentes se o verbo principal estiver no particípio, ou no gerúndio, ou no infinitivo, tá? Então, aqui também eu vou estar usando a ênclise nesses casos, tá? E eu posso optar assim, ó, se o verbo principal estiver no gerúndio ou no infinitivo, né? Se não existir nenhuma palavra que atraia para se tornar a próclise, né? Eu posso dizer, quero ver-te hoje, ou quero te ver hoje, tá? E o que mais nós utilizamos na prática que a gente vê é o quero ver, é o quero te ver hoje, né? A gente acaba fazendo a próclise e não a ênclise, né? Que é o mais fácil para a nossa oralidade, tá? Então, seria isso, né? Que nós temos assim, sobre colocação pronominal, mais importante, de uma forma bem abreviada, para que vocês possam, então, estudar e praticar para entender bem esta importante parte da língua portuguesa, que é a colocação pronominal.